Qualquer problema, voltem aí, no caso aí, a sala aí, ó. O que foi? O Pedro Henrique? Pedro Henrique aí foi removido. Bom dia, Rafael. Acho que ele já está voltando aí. Olá, bom dia. Tranquilão, Rafael? 100% disposto aí para a aula? Aham. Galerinha, veja bem, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho essa tela para o lado, certo? E deixa eu aumentar aqui a espessura do grafite aqui da minha caneta. E aí a gente começou falando sobre conjunto dos números racionais. O que é que são números racionais? Números racionais são todos os números que a gente consegue, no caso aí, escrever em forma de fração. Então, veja bem, olha só. A gente aí, ó, começou lá no sexto ano lá a estudar os naturais, que era 1, 2, né, 0, 1, 2, 3, 4, e assim ia até o infinito e além. Depois, né, nesse ano aí, também no ano passado, a gente começou a estudar os inteiros. O que eram os inteiros, né? Eram os números negativos, certo? Eram os números negativos, mais os números aí, no caso, que era positivo, e ele ia para o infinito, e além ele ia para o infinito aqui, certo? E ele também ia para o infinito na parte aí, né, o menos infinito, e no caso aí, mais infinito, esse conjunto ia, ou seja, ele não acaba, ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito, e quanto mais à direita, D de direita, é o quê? Maior é esse número, e quanto mais à esquerda, certo? O E de esquerda aí, menor era esse número aqui no conjunto dos números inteiros. E aí começamos a estudar o conjunto dos números racionais, que é representado aí, no caso, pela letra Q. Aí os números racionais a gente falava, né, que era o número A, certo? Dividido pelo número B, certo? E eu dizia assim, ó, que o meu número A, ele pertence, no caso, ao conjunto dos números inteiros, certo? E o meu B, ele teria que ser diferente de zero. No caso aqui, eu poderia escrever assim, ó, para ficar melhor, olha só, para ficar melhor. Para ficar melhor, eu vou escrever assim, ó, A e B, A e B, esse A ficou feio, mas não tem problema, dá para entender, ó, A e B pertence ao conjunto dos números inteiros, e o B tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Mas a gente esquece toda essa formalidade e pensa no seguinte: todo número que eu conseguir escrever em forma de fração é um número racional. Por exemplo, 1. Eu consigo escrever 1 na forma de fração? Consigo. Ó, por exemplo, 10 sobre 10. 10 sobre 10 é igual a 1. Então, eu consegui escrever o 1 em forma de fração, então ele é o quê? Pertence ao conjunto dos números racionais, beleza? Então, também, eu fiz outros desenhos também, ó. Eu fazia assim, ó, o N, certo? Que eram os naturais está dentro dos inteiros, certo? Os naturais, ele é um subconjunto, ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros, os números naturais, e os números inteiros está contido dentro do conjunto dos números aí, no caso, racionais. A ideia era mais ou menos isso, ou seja, os naturais está dentro dos números inteiros, os inteiros está dentro dos números racionais, certo? E todo número inteiro é racional e todo número natural também é racional, beleza? Simples, fácil desse jeito. E aí a gente aprendeu nas últimas aulas, por exemplo, somar e subtrair fração. Então, somar e subtrair fração foi o que a gente fez aí, no caso, nas últimas aulas, né? Hoje nós vamos aprender, se a gente aprendeu a somar, a subtrair, falta aprender, no caso aí, ó, a multiplicar, a dividir, a calcular potência e depois calcular a raiz quadrada de números aí racionais, certo? A gente vai Adição aprender. algébrica. Oi? E adição algébrica. Então, a adição algébrica, ela envolve ali, no caso ali, a soma e a subtração. A adição algébrica, que é somar e subtrair números aí inteiros, ou racionais. Essa daí, no caso, era a adição algébrica de números racionais, que foi aí
somar e subtrair. Então, nessa aula de hoje, vamos aprender a multiplicar e dividir. Mas veja bem, vamos começar com esse exemplo. Olha só, multiplicação de números racionais na forma de fração, certo? Veja bem, o primeiro exemplo ele fala, ó, Gabriela tem uma fita com 2/5 de metro de comprimento. Para um trabalho escolar, ela precisará de 3 fitas iguais a essa, beleza? Então, olha só, Gabriela tem um trabalho da escola, certo? E ela precisará, no caso, de 3 fitas que tem esse comprimento. Então, veja bem, eu preciso de 3 fitas, certo? Que tem que comprimento? 2/5. Então, olha só, eu estou multiplicando 3 vezes 2/5. Ela não precisa de 3 fitas, mas ela não tem, no caso aí, ó, uma fita que mede 2/5, então seria, no caso aí, 3, no caso aí, que multiplica 2/5. Isso daqui é a mesma coisa que escrever da seguinte maneira. No caso aí, ó, 2/5, ela tem uma, mas só que ela precisará de quanto? De 3, certo? Olha só, ela precisará de 3 fitas, no caso aí, que tenha, no caso, esse mesmo comprimento. Então, olha só, 3 vezes 2/5 é a mesma coisa que somar 2/5, no caso aí, 2/5 aí, no caso, 3 vezes. Veja bem, me acompanha aqui, ó, por exemplo, ó, 3 vezes 2 é a mesma coisa de somar, no caso aí, ó, o 2 3 vezes, ó, 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4, com mais 2, 6. 3 vezes 2 também é igual a quanto? Igual a 6. Esse mesmo raciocínio nós vamos aplicar, no caso aí, para fração, certo? Esse mesmo raciocínio aí, que a gente já tem enraizado aí dentro do nosso conhecimento, nós vamos aplicar para fração, certinho? Então, veja bem, 3 vezes 2/5 é a mesma coisa que somar 2/5 mais 2/5 mais 2/5. E aí, nas aulas passadas, eu ensinei vocês a somar essa fração. E aí eu falava, gente, toda vez que o meu denominador, ou seja, o carinha que está aqui embaixo, aqui, ó, eles forem iguais, olha só, igual, 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 o que eu faço? Eu conservo ele. Então, se o meu denominador... Oi. Professor, Pode falar. acho que o Rafa quer falar Rafael alguma quer falar? coisa. Rafael, Que ele fica à chamou no chat. vontade. Muito obrigado. E as frações, professor, e as frações vezes frações? Isso, multiplicações de frações, Rafael. Vai ser frações vezes frações. Vamos fazer multiplicação de frações. Se for isso daí, qualquer coisinha, me pergunta novamente, se não for essa a sua dúvida. Então, veja bem. Então, quando a gente faz uma soma de fração e os seus denominadores, eles forem iguais, o que eu faço? Eu conservo ele, o denominador, então eu vou repetir o denominador e vou somar, certo? No caso aqui, os numeradores. 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 é igual a 6. Então, a Gabriela, ela vai precisar, no caso aí, de 6/5, no caso aí, dessa fita métrica, beleza? 6/5 dessa fita métrica. Ou seja, olha só, vou fazer um desenho aqui, ó. Vou fazer um desenhozinho aqui, ó. E esse desenho ele vai ser da seguinte maneira, olha só, me acompanha aqui. O que significa 2/5? Então, vamos ver o que significa 2/5 aqui, ó. 2/5, aí eu vou dividir aqui em 5 partes, ó. Opa, não era isso que eu queria. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5 aqui, ó. E essa outra parte que ficou muito grande, eu vou vir com a minha super mega power borracha e apagar aí delicadamente aí, beleza? Apagou até a parte de baixo, mas não tem problema não. Então, olha só, ela tem aqui, certo? Essa parte aqui representa aqui, ó, 2/5. Essa outra parte representa 2/5. Essa outra parte representa 2/5. No caso aqui também... Opa, peraí. Eu fiz alguma coisa de errado aqui, galerinha. Deixa eu voltar aqui. Não era isso. Olha só. Vamos lá, voltar aqui, ó. Eu peguei um número, eu peguei uma parte inteira. Imagina que isso daqui é uma barrinha de chocolate. Isso aqui é uma barrinha de chocolate. Então, eu pego esses dois aqui, ó. Eu peguei o quê? 2 partes de quanto? De 5 divisões.
Veja bem, eu tenho essa primeira divisão, essa segunda divisão, essa terceira divisão, essa quarta divisão e essa quinta divisão. Então, certo, olha só, eu tenho uma parte inteira que é dividido em 5, certo? Então, eu fui lá, peguei 2/5 para o meu projeto, certo? Vou lá e pego mais 2/5, certo? E sobra quanto aqui, ó? Sobra, no caso aí, 1/5. 1/5. Então, eu vou precisar, no caso aí, de mais 1/5. Certo? Então, eu vou lá e desenho novamente uma outra partezinha. E essa parte aqui, galera, é para a gente aí ter a noção, certo? Do que é, no caso, essas frações aí de forma algébrica. Aí eu divido aqui novamente aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pegar mais uma partezinha aqui, ó, que é a mesma coisa. Deixa eu apagar que ficou feio. Que é a mesma coisa, no caso aí, que 1/5. Então, olha só, 1/5 mais 1/5, 2/5. Então, ó, 2/5, que foi essa primeira parte, mais 2/5, que é a segunda, e somando essas duas aí, vai dar mais 2/5, e o resultado, no caso aí, vai dar 6/5 aí, beleza? Agora, olha só, o que eu acabei de fazer, e agora eu vou apagar tudinho aqui, ó, para ficar de forma mais clara, o que eu acabei de fazer foi simplesmente uma multiplicação de fração. O que eu acabei de fazer foi simplesmente, no caso, uma multiplicação de fração. Veja bem, eu multipliquei, olha só, 3 vezes 2/5. Então, em uma multiplicação de um número inteiro, olha só, de um número inteiro por uma fração, o que eu vou fazer? Eu vou conservar o denominador e vou multiplicar quer dizer, vou conservar o denominador, certo? E vou multiplicar os numeradores. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, Gabriela precisará, no caso aí, de 6/5, beleza? Então, essa daí é o primeiro tipo de multiplicação. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, 2 que multiplica 1/3, como é que isso fica? Um número inteiro que multiplica, no caso, uma fração. O que eu faço? Eu vou conservar o denominador, certo? Eu vou conservar o denominador e vou multiplicar, no caso, os numeradores. 2 vezes 1 dá 2. Então, 2 vezes 1/3 é a mesma coisa aí de 2/3. Deixa eu ver aqui o que está escrito aqui nesses comentários. Deixa eu ver. Galerinha, quem está com o microfone ligado aí, desliga, por favor, porque está dando um ruído, certo? Verifica aí. E beleza, só isso. Qualquer dúvida aí, voltem a se manifestar, beleza? Então, isso aqui é uma multiplicação. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 4 que multiplica, no caso, 1/7, como é que ficaria? Ficaria 7, certo? Eu conservo o denominador e multiplico 4 vezes 1. 4 vezes 1 é igual a 4. Então, 4 vezes 1/7, certo? É a mesma coisa que 4/7, beleza? Então, esse daqui é o primeiro caso de multiplicação. Eu tenho esse outro caso bem aqui. Veja bem que eu vou apagar tudo isso daqui, porque é muita informação. Ele pergunta aqui, ó. Ele pergunta o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Espera aí, deixa eu apagar essa partezinha aqui. Certo? Vamos lá, deixa eu apagar. Pronto. Apagado, certo? Veja bem, em uma empresa, 1/3 dos funcionários corresponde a mulheres. Então, olha só, eu tenho uma empresa, certo? 1/3 desses funcionários, no caso, são mulheres, certo? Entre as mulheres, olha só, entre as mulheres, metade delas, no caso aí, é casada. Então, veja bem, em uma empresa, 1/3 dos funcionários corresponde, no caso aí, a mulheres. Entre as mulheres, metade, olha só, 1 dividido por 2. 1 dividido por 2, metade. Metade, metade, certo? 1 dividido por 2, certo? 1 sobre 2 dela, no caso, é casada, ou seja, metade delas é casada. A quantidade de mulheres casadas representa que fração do número de funcionários dessa empresa? O que ele está perguntando, quanto que é metade no caso de 1/3, certo? Quanto que é, no caso, metade no caso de 1/3.
Então, o que ele está perguntando? Quanto é que é um terço? Opa, um terço não. Quanto que é, no caso aí, ó, metade de um terço. O que ele está perguntando é isso. Em uma empresa, um terço dos funcionários corresponde a mulheres. Entre as mulheres, metade delas é casada. A quantidade de mulheres casadas representa que fração do número de funcionários da empresa? Então, ele está falando assim, ó, desses um terço, a metade corresponde que fração? Essa pergunta, galerinha, é o mesmo que fazer o seguinte, ó, 1/2 vezes um terço. Quando eu faço essa multiplicação, por exemplo, aqui, ó, 1/2 vezes um terço vai resultar em quê? Olha só, na multiplicação de fração com fração, olha só, multiplicação de fração com fração, eu vou fazer o seguinte, ó, vou multiplicar os numeradores, certo? Veja bem, 1 vezes 1 é 1, e também multiplicar os denominadores, 2 vezes 3, que dá igual a 6. Então, olha só, um sexto dos funcionários, olha só, um sexto dos funcionários, um sexto das mulheres, no caso aí, será casada, beleza? Então, em uma multiplicação de fração, que envolve duas frações, no caso aí você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Para ficar mais claro aqui, ó, para ficar mais claro, por exemplo, eu vou contratar alguém aí para trabalhar para mim, certo? E eu viro e falo assim, ó, eu ganho R$100 por dia, por exemplo, R$100 por dia, eu vou te pagar um quarto de R$100. Então, ele quer saber quanto é que é um quarto de quanto? De 100. Quanto que é um quarto de R$100? É a mesma coisa que multiplicar um quarto vezes quem? Vezes 100, certo? Então, olha só, em uma multiplicação, a gente faz o quê? Numerador com numerador, 1 vezes 100 vai dar igual a 100, e a gente apenas, no caso aí, ó, repete o denominador. 100 dividido para 4 é igual a 25. Então, se eu, no caso aí, ó, ganho R$100 por dia e eu falar que vou dar aí, ó, um quarto desses R$100, é a mesma coisa de pegar 100 dividir por 4. 100 dividido por 4, no caso aí, vai dar o quê? R$25, beleza? E agora, se for um terço é a mesma coisa, ó. Um terço de 100 é a mesma coisa que multiplicar um terço vezes 100, que vai dar 100 dividido por 3, que isso daí vai dar 33,33 e uma dízima aí, periódica, beleza? Mas recapitulando tudo que eu estou falando aí, vou passar aqui minha super, mega, hiper borracha, beleza? Pegar aqui a minha borracha, certo? E aí, recapitulando, né? Então, se eu tiver aqui uma multiplicação, ó, 1/2 vezes um terço, no caso aqui, ó, 1/7 vezes, sei lá, um quarto, nessas multiplicações aí, ó, 1/8 vezes 1/2, quanto é que vai dar esses resultados? Então, aqui é uma multiplicação de fração por fração. Então, multiplicação de fração por fração, a gente vai resolver assim, ó, 1 vezes 1 dá 1, numerador com numerador. Denominador com denominador. 2 vezes 3, 6. Então, a resposta dá essa. Então, 1/2 vezes um terço dá um sexto. Agora, ó, um sétimo que multiplica um quarto. Isso é a mesma coisa que o quê? 1 vezes 1 dá igual a 1. 7 vezes 4, no caso aí, vai dar 28. Então, um sétimo aí, vezes um quarto dá 1/28. Um outro exemplo aqui, ó, fração que multiplica fração. Vai ser 1 vezes 1, 1. 8 vezes 2, no caso aí, 16. Somar, ou no caso aí, ó, multiplicar e dividir fração é mais fácil do que somar e subtrair. Porque na multiplicação é numerador com numerador, denominador com denominador. Beleza? Simplesmente fácil. Alguma dúvida, galerinha? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Me dê um feedback aí, por gentileza. Rafael, tá entendendo? Entendeu direitinho? Alexandre, Arthur, Guilherme, Isabel, Isaac, Leonardo, Lucas, Luiz Eduardo, Maria Eduarda, Monique, Paulo, Pedro, Pietro, Rafael, Vitória. Estão todos me entendendo, galerinha? Posso prosseguir? Vou dar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, a gente vai chegar lá na divisão, beleza? A gente vai chegar lá, no caso aí,
na divisão, beleza? Agora, olha só, eu trouxe, no caso aí, ó, esses exemplozinhos para a gente fixar. Por exemplo, a letra A, resolver a letra A aqui, ó. A letra A, ele fala quanto é que é 1/3 que multiplica, no caso, menos 4 sobre 7. Quanto é que é isso daí? Como é que eu vou fazer? Vou multiplicar, ó, numerador com numerador. 1 que multiplica menos 4 vai dar quanto? Menos 4. Positivo com negativo dá o quê? Negativo. Agora eu vou multiplicar, ó. 3 vezes 7 vai dar igual a 21. Então, a letra A, a resposta é o quê? 4 sobre 21. A letra B, ele fala o seguinte, ó, menos 3/5, certo? Que multiplica menos 5/9. A pergunta é essa. Como é que é a multiplicação de fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. Menos com menos vai dar o quê? Mais. Menos com menos dá mais. 3 vezes 5 dá 15. 5 vezes 9 dá 45. Galerinha, ó, dá 15 sobre 45. Tem como simplificar? Olha só, me responde alguém aí, por gentileza. 15 sobre 45, dá para simplificar? Olha, dá. Eu posso dividir aqui, ó, por 5, e aqui também eu posso dividir por 5, certo? A gente vai fazer uma simplificação. 15 dividido por 5 dá igual a 3. 45 dividido por 5 dá igual a 9. Dá para simplificar ainda? Dá. 3 dividido por 3 é igual a 1. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, olha só, eu posso dizer que 15 sobre 45 é a mesma coisa que o quê? 1/3, certo? Como é que eu sei disso daí? Por que que isso daqui é igual a 1/3? Por exemplo, o 15 aqui, ó, ele cabe quantas vezes dentro do 45? Veja bem, o 15 cabe quantas vezes dentro do 45? Então, seria, ó, 15, 15 e 15. 15 mais 15, no caso aí, ó. 15 mais 15 dá 30, com mais 15 aí, no caso, 45. Então, 15, ele cabe, no caso aí, ó, 3 vezes dentro do 45. Então, eu posso simplificar essa fração por uma fração irredutível, no caso aí, que é a mesma coisa, no caso aí, que 1/3, beleza? Conseguiu entender essa daí, essa letra B? Tranquilo? Vou aqui, no caso, apagar essa parte aqui, ó, e fazer, no caso, a letra C, bem aqui embaixo aqui, vou até mudar a cor da caneta para não confundir, ó. Agora fazer a letra, deixa eu ver, no caso aqui, letra C. A letra C, ele fala, ó, menos 9 sobre 8, que multiplica 4 vezes 45. 4 vezes 45. Agora, veja bem, ó, é uma fração negativa que multiplica uma fração positiva. Então, uma fração negativa com a fração positiva, negativo com positivo dá negativo. Ou então, ó, inimigo do meu amigo, olha só, inimigo do meu amigo é igual a quê? Meu inimigo. Agora, eu faço essa multiplicação aí, ó. Eu faço essa multiplicação aí, 9 vezes 4 vai dar igual a 36. 8 vezes 45, isso é igual a 360, certo? Então, o resultado aí dá 36 dividido por 360. Tem como simplificar essa fração? Tem. Por que que tem? Eu posso dividir aqui, ó, em cima e embaixo, sabe por quanto? Eu posso dividir em cima e embaixo por 9, certo? Eu tenho que deixar ela na sua fração irredutível, ou seja, na sua menor forma. Então, se eu pegar aqui, ó, menos 36 dividido para 9, isso daí vai dar igual a 4. Então, essa fração ela fica menos 4. E se eu dividir aqui, ó, 360 para 9, dá o quê? Dá 40. Tem como simplificar? Tem, eu posso dividir aqui por 4 e posso dividir embaixo também por 4. Menos 4 dividido por menos 4 vai dar igual a menos 1. 40 dividido por 4 dá quanto? Dá 10. Então, eu posso dizer que essa letra C, a resposta, no caso, aí é a mesma coisa que menos 1
décimo seria a resposta depois de efetuar a simplificação dessas frações da letra C. Beleza? Tranquilo? Alguém quer que eu volte a alguma parte? Conseguiram entender a parte de simplificação de fração? Tranquilo? Tudo bem? Perfeito? Suave? Tranquilão? Então, beleza. Então, vamos seguir. Sem dúvidas, avante, beleza? Então, agora eu vou apagar aqui essa parte aqui de cima com a minha super, mega, ultra borracha aqui, certo? Opa, apagou demais, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aí. Não apaga até a pergunta. Então, deixa eu apagar para a gente ter bastante espaço, certo? Então, voltando aqui, ó. Então, respondendo a letra D de dado. A letra D, ele fala aqui, ó, 11,25, só que ele fala que é mais 11,25. Esse sinal de mais eu escrevo se eu quiser, beleza? Que multiplica 8 sobre 9, certo? Agora, antes de começar, no caso aí, a falar dessa questão, beleza? Antes de começar a falar dessa questão, eu quero trabalhar um negocinho aqui com vocês. Por exemplo, aqui, ó, como é que eu escrevo 0,1 na forma de fração? Olha só, ele não tem apenas um zero, eu vou escrever o número que está depois da vírgula e dividir por quanto? Vou dividir por 10. Por que por 10? Porque tem apenas o quê? Um zero. Porque tem apenas um zero. Então, eu vou dividir por 10. Certo? Então, 0,1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10. E se eu for voltar a escrever em forma de fração, em forma decimal? Veja bem, olha só, 1 sobre 10, eu posso escrever da seguinte maneira. O 10 tem quantos zeros? Não é apenas um zero? Então, antes da vírgula, ele vai ter um zero. Agora, se fosse assim, ó, 0,01, isso daqui é a mesma coisa que quem? Olha só, não é 100, não é como se fosse 100 de trás para frente, não tem dois zeros, então eu vou escrever o 1 aqui e vou dividir por quem? Vou dividir por 100. Então, ó, 1 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,01. Agora, veja bem aqui, ó, esse número, seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu faço a seguinte pergunta, certo? Eu faço a seguinte pergunta. 11 dividido por 25, como é que eu posso escrever esse número aqui em forma de fração, para ficar mais fácil o cálculo? Como é que eu posso escrever? Veja bem, esse número aqui, ele tem quantas casas depois da vírgula, certo? Ele não tem duas? Então, eu vou dividir esse número aqui por 100. Então, eu vou escrever ele aqui, ó, sem vírgula, certo? 11,25. E vou dividir ele por 100. Por que por 100? Porque ele tem dois números depois da vírgula. Dois números depois da vírgula é quem? É o 100, certo? Então, 11,25, certo? É a mesma coisa, no caso aí, de 1.125 dividido por 100. Quer ver? Eu vou até fazer aqui na calculadora. Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui, ó. Calculadora. Cadê minha calculadora? Minha calculadora está aberta aqui. Cadê? Abriu a calculadora. Olha só. Eu coloquei lá, né? 11,25. 1.125 dividido por quem? Por 100. Dividido por 100, isso é igual a quanto? No caso, não era 11, né, galerinha? Era 11? É, isso daí mesmo. Então, olha lá, ó. Eu escrevi aqui, ó. 1.125 dividido por 100. 1.125 dividido por 100 é igual a quanto? É igual a 11,25. Agora, olha só aqui, ó, essa partezinha aqui, ó. 1.125 dividido por 100 é a mesma coisa que 11,25. Então, eu posso substituir 11,25 por quem? Por essa fração aqui, que é 1.125 dividido por 100. Foi o que eu fiz aqui, ó. 1.125 dividido por 100. Isso daqui vai multiplicar quem? Vai multiplicar 8 sobre 9. E aí, agora a gente faz essa multiplicação. Certo? Olha só. 1.125 vezes 8, isso vai dar igual a 9.000, beleza? Olha só, então eu vou multiplicar esse vezes esse. 1.125 vezes 8 dá igual a 9.000, certo? Agora aqui, ó, a gente vai multiplicar, ó, 100 vezes 9, isso vai dar igual a 900. Agora, olha só uma dicasinha aí, ó. Toda vez que eu tiver uma divisão
E os últimos números aqui, no caso aqui, ó, os últimos números aqui, ó, esse 0, esse 0 e esse 0, esse 0 e esse 0, os últimos números forem 0, tem que ser 0. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso fazer um macetezinho, ó. Esse 0 eu posso cortar com esse 0, esse outro 0 eu posso cortar com esse 0. O que sobrou? Não sobrou, não foi 90 dividido por 9? 90 dividido por 9 é igual a 10. Agora eu vou dar uma olhada ali no chat, que eu acho que alguém ficou com alguma dúvida. Vamos lá. Eu sei o horário, galerinha. Tranquilo, suavão. Suavão, tá dentro do nosso horário. A gente tem uma aulinha dupla, né? Então, relaxa aí, ainda tá no nosso horário, tranquilo? Que pressa é essa, rapá? Fica tranquilo aí, tá bom? Já já a gente finaliza, beleza? Então, olha só, essa aqui é a dica, né? Eu pensando que era uma perguntazinha, quer que eu acabe a aula? Que isso? Então, olha só, então toda vez que eu tiver aí, no caso, números que terminam em 0 no numerador e no caso aí no denominador, se for 0, eu posso fazer esse corte, a resposta no caso aí fica igual a 10, beleza? Avançando aqui, indo para a parte de divisão, certo? Indo aí para a parte de divisão com números naturais. A divisão, galerinha, ela é o processo inverso, e para dar tempo aqui, ó, certo? Eu vou apagar essa parte aqui, e a gente vai trabalhar apenas com isso daqui, ó. Então, a gente entra na parte agora de divisão. Como é que funciona a divisão de fração? Reparem bem aqui, ó, eu tenho 1/6 dividido por 1/7. Eu estou dividindo uma fração por outra fração. Escrever das formas que às vezes você é acostumado. É 1/6 dividido, no caso, para 1/7, que é a mesma coisa de 1/6 dividido para 1/7, que é a mesma coisa. Agora, olha só, a divisão, ela se torna uma multiplicação. Simples assim. A divisão, ela se transforma numa multiplicação. Como assim? Agora, observa bem o que eu vou dizer, ó. Eu vou conservar o de cima. Repara bem. O que eu estou falando que a divisão, ela se transforma numa multiplicação? Veja bem, ó. Eu vou conservar o meu numerador dessa operação, certo? Conservei ele. Eu conservo o numerador e vou multiplicar pelo inverso do meu denominador, que é 1/7. O inverso do meu denominador é o quê? 7/1. Olha só, eu conservei esse primeiro aqui e multipliquei por 1/7 de cabeça para baixo. O 7, ele estava embaixo, ele foi para cima. O 1 estava em cima, ele foi para baixo. Isso daqui é a divisão. E aí a gente faz como? 1 vezes 7, 7. 6 vezes 1, 6. Então, olha só, 1/6 dividido por 1/7 é igual ao quê? A 7/6, beleza? Então, olha só, para fixar, então essa daqui, ó, aumentou aqui a espessura, essa daqui é a A, certo? Deixa eu arrumar aqui a ponta da minha caneta, que ela ficou aqui, epa, agora ficou perfeito. A letra B aqui, ó, a letra B, cadê minha caneta? Apareceu. A letra B, por que tá fraco desse jeito? Ah, diminuiu aqui, né? A letra B aí, ó, a letra B para fixar mais um aí, certo? A letra B, certo? Ele fala aqui, ó, que é 4/1 dividido por 5/1. O que eu vou fazer, ó? Eu vou conservar esse de cima, ou seja, o que é conservar? É repetir. Eu vou repetir 4/1 e vou multiplicar pelo inverso desse outro carinha que é de baixo, ou seja, o 1, ele estava embaixo, ele foi, no caso aí, para cima, certo? Ele foi para cima. O 5, ele estava em cima, ele vai para onde? Para baixo. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 5, 5. Beleza? Então, o resultado de 4 dividido por 1, certo? Ou de 4/1 dividido por 5/1 é a mesma coisa aí, no caso, de 4/5, certo? A letra C e a letra D eu vou deixar para vocês treinar, certo? Agora eu vou fazer a chamada e a gente finaliza, no caso aí, a nossa aula, beleza? Deixa eu ver aqui rapidão, cadê a chamada? Vamos lá, chamada. Deixa eu parar essa transmissão aqui rapidão. Beleza? Cadê vocês aqui? Apareceu? Tranquilo, deixa eu parar essa gravação.